A paz do Senhor, amados irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir esse vídeo. Eu quero passar aqui para testemunhar e agradecer a Deus. E quando a gente recebe uma bênção de Deus, nós temos que testemunhar para outras pessoas saberem o quanto Deus é maravilhoso. Eu sei que aqui poucas pessoas sabem que eu fiz uma cirurgia de retirada da tireoide. Ela tem um nomezinho meio complicado, acho que é tireoidectomia. Essa cirurgia ela tem um nome complicado, porque ela parece mais até um trava-língua, né? Tireoidectomia. Pois é, mas eu quero passar para dizer para vocês ter confiança em Deus, porque eu apareci esses nódulos na base de uns 5 anos. E eu passando com a doutora disse que foi difícil a pessoa notar que ela tem esse nódulo, que a maioria das pessoas descobre que tem nódulos na tireoide quando ela vai se submeter a um exame, né, do ultrassom na tireoide. E no caso, passei a mão no pescoço e senti. E o incrível é que os nódulos que eu tinha na minha tireoide eram bem pequenininhos, então eu sei que foi Deus. E aí eu falei com a doutora que eu senti não era uma dor, eu senti tipo uma pressão na minha garganta. Ela disse que os nódulos não faz isso. O que faz isso são as cordas vocais. E como eu gritava muito menino, e aí eu ficava que... Eu tava passando por um momento difícil. E aí eu comecei a sentir aquele mal-estar na garganta. Foi quando eu passei a mão e senti, há mais de 5 anos atrás. E aí nisso veio o começo da pandemia, e aí eu fui no doutor Santos, eu lembro até hoje, eu fui no doutor Santos, o doutor Santos fez uma ultrassom e falou, Marcela, você tem que procurar um endocrinologista. E nisso, a gente que tem filho, que tem criança, a gente não se preocupa muito com a saúde, vai empurrando com a barriga. E nisso eu não procurei, passou acho que uns 2 anos depois, fui no doutor Wilton, acho que foi doutor Wilton, ou foi doutor Newton, um dos dois, eu não lembro, eu confundo o nome deles dois. Fui no doutor, aí eu fiz outro ultrassom, aí ele falou, olha, os nódulos deram uma crescida. E aí eu fiz a biópsia, no caso eu fiz a punção para fazer a biópsia, deu benigno. Só que nesse decorrer desse tempo, Deus sempre falou para mim não se preocupar, não se preocupe, que não é para morte. Não se preocupe que no tempo certo eu vou te curar. E minha mãe ficava, Marcela, vai procurar tratamento. Só que a gente que tem filho é complicado. A gente que tem filho, ainda mais que eu tenho um menino hiperativo, a gente tem que deixar com os outros. E aí eu não gosto de dar trabalho. Sou um tipo de pessoa que eu não gosto de dar trabalho para ninguém. Só que eu sempre soube, eu tive no meu coração que eu tinha que fazer a cirurgia, que eu tinha que fazer a retirada dessa tireoide. E nesse decorrer desses 5 anos, a minha mãe, ela foi fazer uns exame mesmo. Ela falou assim, olha, eu vou fazer o exame também da minha tireoide, que os médicos, eles não pedem. Eles não pedem. O ginecologista, o médico, eles não pedem para você fazer o exame, a ultrassom da tireoide. A gente tem que fazer por conta própria mesmo, ou então se a gente sentir alguma coisa. E aí a minha mãe falou assim, já que a Marcela deu esses nódulos na tireoide, a minha mãe também tem esses nódulos na tireoide, eu vou fazer. Quando a minha mãe fez o exame, ela deu um monte de nódulo na tireoide. Aí o doutor falou, não, isso aqui é só caso de acompanhamento. Ela passou uns tempos acompanhando. Quando foi agora a última vez que ela foi fazer o acompanhamento, e nisso ela foi na doutora Daniela, a doutora Daniela foi e falou para ela que ela tava, o contorno estava diferente, que ela tinha que fazer uma biópsia. Aí quando ela fez a biópsia, a minha mãe fez a biópsia, o resultado não foi tão satisfatório, né? Que não tinha certeza, mas tinha que fazer a cirurgia porque o resultado da biópsia dela não tinha dado satisfatório. Aí minha mãe foi fazer a cirurgia. Aí eu fui acompanhar minha mãe na cirurgia. Quando a minha mãe foi fazer a cirurgia, que eu fui acompanhar ela, eu fui e fiz novos exames. Aí o doutor foi e falou, olha, os seus nódulos eles não cresceram muito, não. Isso aqui não é caso nem de cirurgia. Só que quando eu mostrei o resultado dos exames para a doutora Daniela, para a doutora da minha mãe, ela foi e falou, olha, Marcela, o contorno dos nódulos que você tem um nódulo que o contorno tá diferente, ele tá passando da tireoide, a cavidade, ele já tá passando da cavidade, ele já tá na corrente sanguínea. Esse caso aqui, para você, ele é cirúrgico, mas pelo jeito aqui, ele tem que fazer a biópsia, porque o doutor tinha falado, não, acho que não precisa nem fazer biópsia.
E aí ela falou, não, pelo jeito aqui você tem que fazer uma biópsia. E aí você vai fazer a biópsia. Aí ela me encaminhou para fazer a biópsia. Quando eu fui fazer a biópsia, eu já vi que estava meio estranho, porque não estava conseguindo coletar o material. E aí o doutor me furou umas 2 vezes lá para ver se colhia o material, porque ele estava assim duro. Não estava conseguindo colher o material. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu já tô com essa doença? É tanto que eu brinquei com o doutor, que o doutor tentou, foi muita luta para conseguir tirar esse material. Ele tava tirando, mais era líquido. E aí eu falei, doutor, pode dizer logo que eu tô com essa doença, que eu sou forte. Pode dizer para mim. Que eu já tava preparada, meu psicológico já tava preparado. Aí quando veio, ele, não, Márcia, não preocupa não. Aqui o problema todo do seu nódulo, que ele está fora da cavidade, e ele é cirúrgico, você tem que fazer a cirurgia. Aí eu fui, passou um mês que a minha mãe tinha feito a cirurgia, eu fui e me submeti a uma cirurgia. Aí eu fiz, nisso o resultado da minha biópsia já tinha chegado. Aí o resultado da minha biópsia deu benigno, só que mesmo assim eu fiz a cirurgia, porque a doutora falou, olha Marcela, esse seu nódulo ele é estranho, ele não tá normal, você tem que fazer a cirurgia pra gente tirar qualquer dúvida. Aí fez. Nisso o resultado da biópsia da minha mãe tinha chegado. O resultado da minha mãe deu câncer. Só que, meu Deus, é tão maravilhoso o Deus que eu sirvo, que quando já veio o resultado do câncer que a minha mãe tava, já veio o resultado da cura. Porque a doutora falou que foi tirado, que o câncer dela tava no início, bem no iniciozinho, já tinha 2 focos de câncer, mas estava no início. Então, quando ela tirou a tireoide, ela já tirou o câncer. Minha mãe não tem mais o câncer. Pela honra e glória de Jesus. Quando meu Deus falou comigo, há uns 3 anos atrás, que no tempo certo ele ia me curar, não era para me preocupar com esse nódulo, é porque Deus sabia que para minha mãe ter a cura, precisava eu ter esse nódulo, porque se eu não tivesse esse nódulo, como que ela ia fazer os exames? Como é que ela ia saber que ela precisava fazer esse exame? Então eu estou passando aqui para falar com vocês, com mulheres, com homens, que isso não só dá em mulher. Faça um exame, faça o exame na sua tireoide, para você ver como é que ela tá. Agora, com a minha mãe, ela não pôde me acompanhar, porque ela estava recém-operada, a minha tia foi me acompanhar. E aí eu fui e falei, tia, faz logo uns exames, tia, e aproveita e faz um exame na tireoide. A minha tia que não sente nada, nem pressão, nem nada, nem dor. 11 nódulos na tireoide a minha tia tem. A doutora falou pra ela, não, você pode fazer o acompanhamento. Ela, não, eu não quero acompanhar nada não, eu quero fazer logo a cirurgia. A minha tia já vai marcar agora a cirurgia dela, que ela tem 11 nódulos. Porque o nódulo, por mais que ele seja benigno, ele pode evoluir para um quadro de cancerígeno. Então eu tô aqui para dizer que Deus é maravilhoso, que eu estou aqui para testemunhar as grandes bênçãos que Deus fez nas nossas vidas. Porque não é fácil, gente, o que meu pai já passou. Meu pai, não sei, tem muita gente aqui que sabe que meu pai tem uma filha, tem abaixo de 1 ano que ela faleceu de câncer. É uma filha fora do casamento. E aí, durante todo esse processo, que ela estava doente de câncer, que eu tive uma prima que faleceu de câncer, logo antes dela falecer, uma prima minha faleceu de câncer, e aí eu estava naquele mix de emoção, e eu sempre confiando em Deus. Eu falei, se eu tiver com essa doença, Deus tem um propósito. Se eu não tiver, Deus tem um propósito também. E eu sempre sabia que por trás desses nódulos na minha garganta, Deus tinha um trabalhar. E o trabalhar foi esse, foi a cura, a restituição da saúde da minha mãe. E eu agradeço e eu peço para vocês, cuide da saúde de vocês e confie em Deus, que Deus é maravilhoso. Eu sei que Deus trabalhou de uma forma tão assim tremenda, uma forma maravilhosa na minha vida. Que agora saiu o resultado da minha biópsia, deu benigno, pela honra e glória de Jesus. E no decorrer de todo esse processo, Deus veio trabalhando. Porque no dia que eu fui fazer a punção, teve um paciente que ele tinha dado não estava conseguindo colher o material, e aí teve que chamar patologista. Quando eu fui fazer a minha biópsia, estava o doutor que faz a biópsia, estava uma das melhores patologistas de Marabá, estava lá, que acompanhou na retirada. Que ela que falou para mim, olha, esse caso é cirúrgico, você tem que fazer porque está na corrente sanguínea. E aí, quando eu fui,
fazer a biópsia da minha mãe, ela já me deu o desconto na biópsia. Quando eu fui fazer a minha biópsia também, ela já deu o desconto, porque Deus tinha preparado. Na minha cirurgia também ocorreu tudo bem. Quando eu fui fazer a cirurgia, era 3 pacientes que estavam para fazer a cirurgia. Na hora de fazer a cirurgia, foi cancelada a cirurgia, porque o anestesista tinha passado mal. Aí eu falei, não, Deus tem um processo, Deus tem um projeto, e porque não é para operar agora. Aí quando foi marcado a cirurgia, minha cirurgia foi marcada para 12 horas, meio-dia, que tinha sido marcado para 7h30 da manhã. As outras cirurgias foram canceladas e teve uma cirurgia que foi passada para de tarde, né? E a outra teve de uma nenenzinha, a mulher, não vou deixar operar hoje não. E aí eu falei, Deus tem um trabalhar. Quando eu fui fazer a minha cirurgia, o meu anestesista, o anestesista que que me aplicou a anestesia, era um conhecido da família. Eu falei, olha, Deus tem um mover. E aí ele passou aquele período todinho da minha cirurgia me acompanhando também. Então Deus tem um mover, Deus teve o cuidado comigo, que eu estava bem guardada, porque eu acho que o anestesista fica de uma sala em outra, né? Acompanhando todos os pacientes. E eu tive exclusividade, porque o meu Deus é um Deus maravilhoso. Quando eu entrei pro centro cirúrgico, aí tem uma salinha. Aí quando eu entrei, eu vi ele, o doutor Rogério. Eu falei, olha, menina, Deus tem algo aqui, que agora que eu já tava confiante, eu tô mais confiante ainda. Porque Deus é tão maravilhoso que eu não senti medo, eu não senti nada, que ansiedade, eu não senti nada. Aí eu fui e olhei pra ele e falei assim, você é o doutor Rogério, né? Ele falou, sou. Eu falei, você é um amigo do meu primo. Ele, não, eu tô te conhecendo. Aí eu já tive mais confiança. Eu falei, agora eu já tô guardada nas mãos da doutora Daniela, agora do doutor Rogério. Então eu tô aqui para passar para agradecer primeiramente a Deus. Eu quero agradecer a doutora Daniela, que ela é uma excelente profissional, que ela tem as mãos assim que foram capacitadas para Deus usar. Porque tem doença que Deus, ele usa os médicos. Ele usa o médico para tratar, para cuidar. E eu quero agradecer o doutor Rogério, que é o anestesista. Quero agradecer a doutora Raquel, que é a patologista. E eu quero dizer que Deus é maravilhoso. Então, nós temos que depositar a nossa confiança em Deus, porque Deus é maravilhoso. E eu quero agradecer a minha tia Teté, que ela foi me acompanhar. Que essa minha tia que eu citei, que ela também tá com os nódulos. E quando eu fui fazer a cirurgia, eu fui muito confiante. Eu já estava confiante, porque eu sei que a nossa ansiedade, nós temos que entregar ao Senhor. Assim como 1 Pedro 5,7 diz, né? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. E aí eu já estava confiante. E aí eu sempre conversei com Deus. Falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu confio na sua misericórdia, Senhor. Eu estou confiando, porque não adianta eu ficar ansiosa, não adianta eu ficar nervosa, não adianta eu ficar preocupada. Porque eu vou poder acrescentar um dia da minha vida, se não for a tua vontade. Eu nunca tive medo de morrer, eu não tenho medo de morrer. Porque eu sei que o céu é bom, o céu é bom demais. Só que eu tinha aquele receio de deixar meus filhos, porque a nós que somos mães, nós pensamos no nosso filho. Porque uma esposa, ela é substituível. Agora, uma mãe, ela é insubstituível. Eu sei que eu ia fazer falta para meus filhos, eu sei que eu ia fazer falta para minha mãe, para minha irmã. Para o meu esposo também eu ia fazer falta pro meu pai, mas os meus filhos, eles iam sentir muito. E aí, antes da cirurgia, a minha tia não tinha levado a Bíblia dela, ela disse que foi um mover de Deus mesmo. Porque aí eu fui e eu levei essa Bíblia. Sabe, eu levei uma Bíblia pequena, né, pra caber na bolsa. E aí ela abriu a Bíblia, e quando ela abriu a Bíblia, acho que ela abriu foi em Salmo 141, 7. Salmo 147, 11. Que lá na palavra de Deus, Deus falou assim, o Senhor se agrada daqueles que esperam na sua misericórdia. Então, Deus falou comigo que ele estava se agradando de mim, que ia dar tudo certo, porque eu estava confiando nele, na misericórdia dele. E quando eu saí do centro cirúrgico, ela abriu para agradecer, e ela abriu em cima da mesma palavra. Então eu sempre vi o cuidado que Deus teve comigo. Assim como o doutor Rogério ficou na sala, porque quando eu estava saindo da anestesia, eu ainda saí da anestesia lá no corredor mesmo. E aí acho que me deu tipo um refluxo, e aí eu fiquei me movimentando para algum enfermeiro me ver, que eu tava querendo cuspir. E aí ela veio, as enfermeiras vieram, e aí eu escutei a doutora falando.
ela estava assim durante a cirurgia e o doutor Rogério ficou sugando a boca dela, ficou ajudando ela. Então Deus preparou até o doutor Rogério para me ajudar durante a cirurgia. Então Deus é maravilhoso. Eu quero agradecer e dizer para vocês: confie no Senhor. Se você está passando por algum momento difícil, se você está passando pelo deserto, esse é o processo, porque ninguém chega na terra prometida sem antes passar pelo deserto. E Deus é maravilhoso e muito obrigada.